Vai variar muito, ou o tendão está espessado, ou o tendão está hipoecóico, ou você vê a ruptura com líquido. A grande dificuldade é vocês conhecerem a anatomia, né, que não é muito do dia a dia, né, da maioria do pessoal, e saber a técnica de exame. Então, o mais importante é isso, a gente conseguir encontrar a estrutura, né, ter certeza que é o determinado tendão, o nervo que eu estou avaliando, e a partir daí a avaliação de se tem a lesão ou não aí fica fácil, tá? Então, vamos agora falar do cotovelo, e no cotovelo a gente vai procurar mostrar um pouco dessas patologias que a gente pode identificar pela ultrassonografia. Então, começando um pouquinho a falar sobre a biomecânica do cotovelo, existem algumas estruturas que vão dar estabilidade primária da articulação e existem outras estruturas que vão dar estabilidade secundária da articulação. Quais são essas estruturas que vão dar estabilidade primária? Bom, primeiro é a própria articulação que existe entre o húmero e a ulna, né? Então, o olecrano e o processo coronoide da ulna, eles, na verdade, vão impedir que ocorra a translação anterior e posterior do húmero. Então, eles vão promover a estabilidade nesse sentido antero-posterior. Outra estrutura muito importante no que diz respeito à estabilidade da articulação é o ligamento colateral lateral ulnar. Tá? Então, lembrem disso, porque eu me lembro, quando eu comecei a estudar no esqueleto, eu tinha dificuldade em gravar, né? Eu falei, como é que pode ser colateral lateral ulnar se está do lado do rádio, né? É que, na verdade, o ligamento ele vem do epicôndilo lateral e vai até a crista supinadora da ulna, tá? Por isso que ele é colateral lateral ulnar, tá? E eu tenho o colateral medial, tá? Então, lembrar que o colateral lateral ulnar, ele está do lado lateral e ele tem uma função muito importante, porque ele vai servir de suporte para a cabeça do rádio não deslocar posteriormente, tá? Então, quando vocês veem, por exemplo, uma fratura ou um trauma na região do cotovelo em que existe uma luxação da cabeça do rádio, com certeza eu tenho uma lesão do ligamento colateral lateral ulnar, tá? Outra estrutura também muito importante na estabilidade da articulação, né, que evita o estresse em valgo do cotovelo, é a banda anterior do ligamento colateral medial, tá? Então, banda anterior do ligamento colateral medial. Então, essas três estruturas, a articulação do húmero com a ulna, né, incluindo o processo coronoide, o olecrano, e esses dois ligamentos, eles vão ser os responsáveis pela estabilidade primária da articulação. E aqui uma imagem mostrando para vocês, na anatomia, o ligamento colateral lateral ulnar, vindo da crista supinadora ao epicôndilo lateral, circundando, abraçando a cabeça do rádio, e a imagem na ultrassonografia com transdutor de alta resolução. Cabeça do rádio, ligamento colateral lateral ulnar, indo até a região da crista supinadora, circundando a cabeça do rádio. Tá? Então, aqui ele dá a sustentação da cabeça do rádio durante os movimentos de estresse. São muito comuns em alguns esportes, principalmente nos arremessadores, onde eu vejo um estresse em valgo com a manobra de flexão do antebraço. Então, com o antebraço em extensão, a banda anterior do ligamento ela está relaxada. Quando nós fazemos a flexão do antebraço, o que ocorre? Ocorre uma distensão, uma sobrecarga sobre a banda anterior do ligamento colateral lateral, e isso pode levar à alteração do cotovelo, tanto na face lateral quanto na face medial, onde nós vemos aqui uma hipersolicitação do ligamento colateral medial durante a manobra de flexão. Tá? Então, nós vimos nessa imagem anterior, o ligamento colateral lateral ulnar, e aqui o ligamento colateral medial tensionado durante a flexão, indo do epicôndilo medial até o tubérculo sublime, que corresponde à saliência óssea na região medial da ulna, onde se insere essa banda anterior do ligamento. Um caso aqui de lesão,
onde era um jogador de vôlei. Nós não vemos a banda anterior do ligamento, vemos um fluxo aumentado na sua topografia e a imagem da ressonância magnética, onde nós vemos uma desinserção da banda anterior do ligamento colateral medial na topografia do tubérculo sublime. Falando agora das outras estruturas que mantêm a estabilidade do cotovelo, nós falamos das estruturas que mantêm a estabilidade primária, mas eu tenho também outras estruturas que têm uma função secundária nessa estabilidade, que corresponde à articulação do rádio com a ulna e das estruturas musculares que circundam a articulação, mais especificamente o tendão dos flexores na face medial e o tendão dos extensores na face lateral. Esses tendões eles têm uma peculiaridade, na verdade são tendões que reúnem outros tendões. Então os tendões dos flexores, ele é denominado de tendão comum dos flexores do antebraço. Por quê? Porque existem vários músculos e tendões que vão caminhar para a região do epicôndilo e vão se fundir. Então eu tenho os tendões flexores superficiais dos dedos, profundos dos dedos, o flexor lunar do carpo. Todos esses vão se reunir e vão se inserir no epicôndilo medial. Com relação aos extensores, ocorre a mesma coisa. Vários tendões e músculos vão se fundir para se fixar no epicôndilo lateral, daí a denominação. As tendinopatias, de modo geral, elas vão acometer esses tendões, especialmente os tendões dos extensores, que são os mais acometidos em algumas atividades laborais de trabalho e também em alguns esportes. Tanto que é muito comum nós recebemos pedidos como epicondilite lateral, tênis elbow. Por quê? Porque é muito comum no tênis os tendões do cotovelo, especialmente os extensores, serem acometidos. No movimento de backhand, o que ocorre? Para que haja uma estabilidade da articulação, eu tenho uma contração excêntrica do tendão comum dos extensores, e isso vai fazer com que essa hipersolicitação mecânica ao longo do tempo leve a processos de tendinose, como verificado no manguito rotador. Então, na grande maioria das vezes, nas tendinopatias, o que a gente vai verificar, principalmente nessas sobrecargas mecânicas, é um processo degenerativo, é a presença de tendinose, né? Então, na maioria das vezes, são os extensores que são acometidos, 80% a 90% das vezes, e os flexores, quando eles são envolvidos, eu vou ter alterações do nervo ulnar que passa bem ao lado do epicôndilo medial. Então, aí vai ser importante nós avaliarmos como que está o nervo ulnar no interior do túnel cubital, como a gente vai ver mais para frente. E como nós fazemos a avaliação? O antebraço pode estar em semipronação ou supinação. Nós usamos a janela acústica do bráquio radial para enxergar aqui o tendão comum dos extensores inseridos no epicôndilo lateral, que é a cabeça do rádio, para que nós conseguimos ver bem o tendão. O achado vai ser monótono, como eu mencionei para vocês. Nós vamos ver espessamento e hipoecogenicidade do tendão, podemos identificar calcificações distróficas ou a presença de lesões. E aqui, quando a lesão está presente, aí vale um alerta. É muito comum nós termos lesão do tendão dos extensores associada à lesão do ligamento colateral lateral ulnar. Então, esses pacientes que têm lesão, eles podem evoluir quando existe a lesão do ligamento com instabilidade. Tá? Então, a gente deve procurar identificar se essa lesão do tendão ela está se comunicando com a articulação. Se ela estiver se comunicando com a articulação, é sinal de que provavelmente o ligamento colateral lateral ulnar está rompido. Se vocês não conseguirem identificar, se vocês tiverem um transdutor de alta resolução, vocês vão poder até identificar o ligamento colateral e saber se a lesão está envolvendo ou não o ligamento. Tá? Bem, partindo agora para lesões menos comuns, mas que vocês também vão encontrar nos pedidos médicos, né? Nós temos as lesões envolvendo o bíceps braquial e o tríceps braquial. Eu costumo comentar que o residente vai estar pronto para fazer uma ultrassom de cotovelo quando ele conseguir identificar o tendão do bíceps de maneira satisfatória. Por quê?
Porque o trajeto do tendão do bíceps, ele é um trajeto oblíquo, até a tuberosidade do rádio. Então ele vem anterior e ele acaba mergulhando mais profundamente na região posterior e dificulta um pouco a sua identificação. Então qual que é a referência que a gente vai utilizar para identificar o bíceps? São as estruturas neurovasculares que vão acompanhar o tendão do bíceps até a tuberosidade do rádio. Então normalmente nós começamos fazendo um corte no plano transversal e depois nós chegamos até a tuberosidade do rádio no plano transversal e aí a gente gira o transdutor para poder identificar. Além do tendão, o que nós temos em volta dele, né? Principalmente junto da inserção? Nós temos bolsas sinoviais que servem para reduzir o atrito do rádio com a unha. Então nos movimentos de supinação e pronação, nós podemos ter um overuse e o desenvolvimento, além de tendinopatias, também de bursites, né? Posso ter o envolvimento da bolsa bicípico-radial ou da bolsa interóide. Lembrar que nessa topografia, o tendão ele não apresenta bainha sinovial. Eu só tenho bainha sinovial no bíceps lá em cima. Tá? Então aqui embaixo, se eu vejo líquido, ou o líquido é secundário a uma bursite, ou ele é secundário a uma ruptura parcial do tendão. Tá? Bem, então aqui como que a gente faz a avaliação? Vamos colocar o transdutor inclinado de baixo para cima e aí nós vamos procurar identificar no plano transversal o tendão do bíceps braquial. Então aqui nós vemos as estruturas principais que nós vamos identificar. Nervo mediano, tá? Depois a gente vai mostrar melhor ele no punho, mas aqui já dá para ver com o transdutor de alta resolução o aspecto habitual do nervo. No corte transversal ele parece um cacho de uva, né? Nós vemos os fascículos neurais, são essas bolinhas aqui hipoecóicas, separados uns dos outros por um pontilhado hiperecóico que corresponde ao perineuro, tá? Então tem fascículo neural, perineuro, fazendo parte do nervo mediano. Aqui eu tenho a artéria braquial e aqui eu tenho o tendão do bíceps braquial. À medida que nós descemos com o transdutor, ele vai chegando na tuberosidade do rádio, sempre acompanhado pela artéria. Então, a minha referência para encontrar o bíceps e a inserção na tuberosidade do rádio vai ser sempre a artéria braquial, que depois vai dar origem à artéria ulnar. A partir daí, nós rodamos o transdutor no plano longitudinal e aí nós vamos observar o tendão do bíceps com uma inserção em leque. Tá? Ele acaba se espraiando na região da tuberosidade do rádio para se inserir em leque nessa topografia. E por que o ortopedista manda um exame para a gente avaliar o bíceps braquial? Quando ele já faz o exame físico e vê o sinal do Popeye, né, que ele vê o músculo retraído, ele não vai precisar de exame de imagem. Ou, se ele for pedir, é para ver o gap, a distância do coto até a inserção no osso. Mas o grande objetivo do ortopedista é saber se eu estou diante de uma lesão parcial do tendão ou de uma lesão completa do tendão com aponeurose bicipital íntegra. Então, essa estrutura aqui, a aponeurose bicipital, ela é muito importante, porque ela ajuda na estabilidade do tendão aqui embaixo. Então, além da inserção do tendão no osso, a aponeurose também vai ajudar a estabilizar. Então, situações onde eu tenho lesão parcial do tendão ou lesão completa com aponeurose íntegra, o ortopedista não vai saber qual que é qual, porque não vai haver retração do ventre muscular, eu não vou ter o sinal do Popeye. Então, nessas situações, o exame de imagem vai ser importante. Então, aí eu vou procurar saber se há uma lesão completa ou não e procurar identificar a aponeurose bicipital. Então, aqui são alguns exemplos de lesões envolvendo o tendão do bíceps. Então, eu vejo aqui um tendão na inserção espessado, hipoecóico, com líquido nas bolsas sinoviais. Então, tem uma tendinopatia com bursite bicípico-radial e interose. E aqui a imagem na ressonância magnética, né, na posição de flexão do antebraço, onde a gente consegue ver o bíceps numa posição melhor, né, sem haver artefatos de anisotropia na ressonância. Então, tem a alteração de sinal e líquido ao redor do tendão. E aqui um caso interessante onde dava para ver, além da lesão do tendão, uma lesão também da aponeurose bicipital. Aqui à direita nós vemos o tendão de aspecto habitual, a artéria e o nervo mediano. E aqui a aponeurose bicipital chegando e abraçando o tendão. Então eu vejo aqui
tendão do bíceps, aponeurose bicipital sobre a artéria. E esse caso, nós vemos tendão bastante espessado, com área de lesão, tendão espessado, com alteração de sinal, e aqui área de espessamento e afilamento com indefinição da aponeurose bicipital. A mesma coisa que a gente vê aqui na ultrassonografia, né? O aspecto ondulado, frouxo da aponeurose, diferentemente desse do lado normal, onde ela se apresenta com o aspecto habitual, tenso, né? E ecogênico. E a imagem da ruptura aqui embaixo, né? Bem, além das tendinopatias, né, que a gente vai avaliar, nós temos bursites também na região, né? E dessas bolsas sinoviais, a mais importante é a bolsa do olecro. Na verdade, na topografia do olecro, nós temos 3 bolsas sinoviais. Uma subcutânea, a outra no interior do tendão do tríceps braquial e a outra entre o tendão do tríceps braquial e a cápsula articular. Dessas 3, a mais comum, né, de ser envolvida é a bolsa do olecro, especialmente em pacientes que acabam trabalhando muito tempo com o cotovelo apoiado ou em pacientes que apresentem algumas doenças de base, né, principalmente a artrite reumatoide e a gota, que são doenças que gostam de envolver o cotovelo, especialmente a bolsa olecraniana. E o aspecto da bursite pode ser bastante variável, né? Pode iniciar com o espessamento da região que a gente considera subcutânea, mas já, na verdade, é subcutânea mais a bolsa, com fluxo aumentado no Doppler, aumento de líquido, com espessamento preponderante, ou predominando a distensão líquida com espessamento menos evidente, né? Então, além do diagnóstico da bursite em si, é importante ver se existe comunicação desse processo inflamatório com a região intraarticular. Doenças como a artrite reumatoide, elas podem envolver, destruir o tendão e comunicar com a articulação. Tá? Então, além do diagnóstico da bolsa, da bursite, é importante também ver se ela está localizada naquela região ou se ela acaba se estendendo para a região intraarticular. E aqui só para lembrar para vocês as 3 principais causas de bursite olecraniana: friccional, artrite reumatoide e aguda. Aqui eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês que, apesar de o aspecto da bursite ser inespecífico, em algumas situações vocês vão poder encontrar algumas dicas, né, alguns achados que podem sugerir o fator etiológico, né, como nesse caso, onde nós vimos a presença de uma calcificação no tendão do tríceps, e aqui no interior da bolsa olecraniana, a gente via o depósito de microcristal com sombra acústica. Tá? Então, a artrite reumatoide não calcifica. Então, nessas situações, fala bastante a favor de fator etiológico ser uma doença de depósito de microcristal, no caso, a gota é a mais comum. Passando agora para as neuropatias que a gente pode encontrar na região. Nós podemos encontrar neuropatias secundárias a um processo compressivo, a um processo irritativo ou a infecção, principalmente a hanseníase, né? Quando falamos de neuropatia, sempre vocês vão ter que gravar, na verdade, o que a gente vai avaliar nessas situações. Primeiro, se o padrão fascicular do nervo está mantido ou não. Se ele está aumentado de espessura visualmente. E comprovar isso através da medida da área. Com relação ao síndrome do túnel do carpo, existem vários trabalhos mencionando a área que seria o cutoff de normalidade para parte patológica. No caso do cotovelo, os trabalhos não são tantos trabalhos assim. Então, existe uma certa dúvida, né, e dados conflitantes com relação à área de normalidade, tá? Que é medida através do calibre no corte transversal do nervo, né? Então, alguns autores acham que a área de normalidade seria até 7,5 milímetros quadrados, outros de até 6,8. O que eu costumo fazer é comparar um lado com o outro e ver se existe uma assimetria ou não, tá? Então, no caso do cotovelo, eu acho que é importante em virtude dessa falta de consenso que existe entre os autores.
E onde que a gente vai avaliar o nervo ulnar? Na região do túnel cubital. Tá? Aqui é uma região, né, triangular que se situa posteriormente ao epicôndilo medial e medialmente ao moléculo, né, onde eu vou ver o ligamento, parte do ligamento colateral medial, fazendo o assoalho e um pequeno retináculo mantendo o nervo ulnar na sua topografia. Então aqui eu posso ter a artrose da articulação, eu posso ter sinovite, eu posso ter a hanseníase envolvendo o nervo, todas situações que podem levar a alterações que se manifestam inicialmente por alterações sensitivas do quarto e quinto dedo, que é a região onde o nervo ulnar vai fazer a sua inervação, né? Então aqui o túnel cubital, mostrando para vocês o assoalho dado pelos parte dos ligamentos, né, as porções do ligamento colateral medial, a parte posterior e transversa, o retináculo que vai fechar o túnel, né, e a porção mais inferior que corresponde à poneurose do flexor ulnar do carpo, que vai ser responsável pelo limite inferior do túnel cubital. O nervo ulnar, ele pode apresentar algumas variantes, né, com relação ao seu posicionamento, mesmo em indivíduos normais. Então eu tenho pessoas, né, que apresentam uma luxação do nervo durante a flexão do antebraço. Tá? E isso pode ou não propiciar, com o passar do tempo, uma neurite friccional. Então é importante vocês lembrarem disso na hora que estiverem pesquisando. Se vocês encontram um nervo espessado, pode ser hanseníase, mas pode ser apenas secundária fricção do nervo ulnar sobre o epicôndilo medial. Então, durante a flexão, esses pacientes, que correspondem a 16% dos indivíduos normais, podem mostrar essa alteração, né, no posicionamento do nervo durante o exame dinâmico. E como que nós fazemos o diagnóstico dessas neuropatias? Então a gente faz o exame comparativo, vocês podem ver aqui com clareza que esse nervo aqui se apresenta com aspecto habitual, né, com os fascículos, e esse do lado contralateral já é um nervo mais arredondado, né, ele perde o aspecto mais ovalado. Quanto à ecogenicidade está mais ou menos parecida, mas quando nós colocamos no plano longitudinal, vocês podem ver a diferença que existe da porção distal do nervo da proximal. Aqui nós vemos uma perda do padrão que a gente diz do padrão fascicular do nervo. A região distal, nós conseguimos ver fascículo neural e o perineuro, que corresponde a essa imagem linear hiperecoide. Na região proximal, nós vemos um nervo muito espessado, perda do padrão habitual, e na região onde nós temos a poneurose do flexor ulnar do carpo, né, nós vemos que ele passa a ficar normal. Tá? Então nós temos uma neuropatia compressiva nessa topografia. Né? A neuropatia pode estar associada ou não à luxação, então nós vemos um nervo espessado, né, 15 milímetros quadrados de área, que durante a flexão, ele acaba pulando, se deslocando para a região anterior, ao lado do tendão comum dos flexores do antebraço. Então, neuropatia secundária à migração do nervo para a região anterior. E aqui um outro caso de neuropatia associado a um processo degenerativo da articulação. É uma atleta que ia para o Pan-Americano de Santo Domingo, né? Já faz tempo isso, e eles estavam achando que ela tinha hanseníase. E aí o que aconteceu? Ele foi fazer o exame conosco, né? E para nossa surpresa, e para ela também, né, felizmente, nós vimos que existia um espessamento sinovial na região do túnel cubital e uma área de compressão, levando uma área de compressão. Então vocês podem ver que existe um aumento da espessura na região proximal, afilamento na topografia do túnel, né? E no corte transversal nós podemos ver que toda essa alteração era secundária a uma artrose da articulação. Então nós vimos osteófitos importantes fazendo protrusão para o interior do túnel cubital e levando a um deslocamento e ao espessamento do nervo, né? Uma neuropatia compressiva. Um outro caso também, agora na artrite reumatoide, nós vemos a presença de panos na topografia, né, do túnel cubital, deslocando o nervo e determinando o seu espessamento. Só que nesse caso o padrão fascicular ainda estava mantido, né? Nós vemos fascículos e a região do perineuro separando cada fascículo neural.
Qual outro nervo que pode ser acometido também, que a gente deve procurar pesquisar se a gente tiver disponível um transdutor de alta resolução? É o nervo interósseo posterior. O nervo interósseo posterior, ele é o ramo motor do nervo radial. O nervo radial vem da região lateral do braço e mais ou menos na interlinha articular ele vai bifurcar, dando origem ao nervo interósseo posterior e ao ramo superficial do próprio nervo radial, que é um ramo sensitivo. E nessa topografia, onde o nervo interósseo posterior ele vai se dirigir para a região posterior do antebraço, entre as cabeças dos músculos supinadores, é que pode haver uma compressão do nervo. E essa compressão, apesar de ser uma compressão motora, ele tem uns fascículos sensitivos que vão em direção proximal na topografia do tendão comum dos extensores. Então, a neuropatia compressiva do interósseo posterior pode simular uma epicondilite lateral. Então, é sempre importante, quando vocês estiverem avaliando o cotovelo, não encontrou nada no tendão comum dos extensores, dá uma olhada no interósseo posterior. Ou, se vocês não tiverem um transdutor de alta frequência, vejam como está o trofismo do músculo supinador, porque o interósseo posterior ele é responsável pela inervação do supinador. Então, se tiver atrofia do supinador, é sinal de que tem alguma coisa acontecendo com o interósseo posterior que está levando a atrofia, né, e a sintomatologia que está simulando a epicondilite lateral. Então, aqui nós temos novamente com transdutores de alta resolução o nervo interósseo posterior entrando entre a porção superficial e profunda, as cabeças superficial e profunda do supinador, né? O aspecto habitual no plano transversal, do interósseo posterior, e aqui um caso de uma neuropatia compressiva, secundária a um cisto gangliônico, um cisto artrosinovial, que é a cabeça do rádio, que levava a um deslocamento do interósseo posterior com o espessamento da sua região distal. Vocês podem comparar, né, um espessamento do interósseo posterior. E, finalmente, algumas doenças intraarticulares, né, a gente pode também avaliar pela ultrassonografia. Então, a gente pode ver derrame, corpo livre e plica sinovial, né? O derrame articular nós podemos pesquisar tanto na face anterior, na fossa coronoide, como na fossa olecraniana, que são preenchidas por tecido adiposo. Então, aqui nós vemos líquido deslocando o coxim gorduroso da fossa coronoide, que aparece hiperecoico anteriormente, e derrame articular avaliado pela região posterior, nesse caso associado à presença de corpos livres intraarticulares. Lembrar que o recesso sinovial vai até a região do colo do rádio, tá? Então, o derrame articular, muitas vezes, ele se manifesta por coleções junto do colo do rádio, que muitas vezes pode confundir quem não está acostumado com coleções intramusculares, tá? Então, lembrar que o recesso sinovial ele vai um pouco mais para baixo na região do cotovelo, tá? E eu tenho também as plicas sinoviais, que podem ser identificadas também, né, com os novos equipamentos. Geralmente ela é na região lateral e vão se manifestar por pequenas imagens ecogênicas entre a cabeça do rádio e o capítulo. E existem pacientes que desenvolvem um processo inflamatório dessas pregas sinoviais, tá? Que se manifestam por dor e um clique, tá? Com um ressalto durante a flexão e movimentos de supinação e pronação. Então, um quadro bem característico, é raro da gente pegar o paciente vir fazer exame conosco, mas o quadro é bem característico da prega sinovial, né? E uma última patologia que é pouco, na verdade, é muito comum, mas o ortopedista pede muito pouco para a gente, é a avaliação de fraturas em crianças, onde o centro de ossificação ainda não se desenvolveu totalmente, né? Então, dependendo da idade, eu vou ter a presença ou não de determinado centro de ossificação e que no raio-x muitas vezes a fratura passa desapercebida, como nesse caso, onde a criança lá tinha caído do berço e nós não vimos alterações significativas entre o lado acometido e o lado contralateral. Já na ultrassonografia, o que nós vimos, né? Aqui é o cotovelo assintomático, nós vimos a região da fise,
a epífise, que não se apresentava ainda somente com cartilagem, né, recobrindo, e a região do tendão comum dos flexores do antebraço. No lado sintomático, o que nós vimos? Importante espessamento e edema do subcutâneo, uma alteração da ecogenicidade da epífise e um deslocamento. Então, nós tínhamos uma lesão da fise, né? Vocês podem ver que a cartilagem da epífise se deslocou mais distalmente, né? E o tendão aqui acabou acompanhando esse deslocamento. O paciente foi encaminhado para ressonância magnética e aí nós vimos com também bastante clareza a avulsão do epicôndilo medial, acompanhado por edema importante, por hematoma em volta da articulação. Então, o ultrassom é um bom método para a gente poder fazer a avaliação também das fraturas, né? Especialmente também em casos onde o médico não põe a mão no paciente, né? Esse era um caso clássico que o colega veio, não pediu raio-x e pediu ultrassom, porque ele tinha caído, um paciente jovem, tinha 40 e poucos anos, estava andando de bicicleta, ele caiu e apoiou os dois cotovelos, e estava desenvolvendo dor, fazendo fisioterapia, e falou, pô, não está melhorando, né, a fisioterapia, com a fisioterapia. Aí eu vou fazer o ultrassom, e o que nós vimos nesse paciente? Fratura dos dois polos do rádio, tá? Um paciente rígido, sem nenhuma história de osteoporose, de osteopenia, e a gente via aqui a fratura, e foi feita a radiografia, e a gente via a fratura aqui na região do colo do rádio, né? Então, o ultrassom também serve para fazer diagnóstico onde, na verdade, ele não teria uma indicação absoluta, né? Então, vamos agora para a parte prática. Bem, então, começando a avaliação do cotovelo, costumo dizer que as referências ósseas, na verdade, elas são as mais importantes na avaliação do estudo de qualquer estrutura que a gente vai avaliar pelo ultrassom quando vai fazer o estudo de articulação, né? Já que são através das referências ósseas que a gente vai conseguir saber qual tendão que qual nervo que e qual ligamento é. Então, inicialmente, nós fazemos uma avaliação no plano longitudinal, tá? Então, no plano longitudinal, nós já vamos identificar as principais estruturas ósseas, tá? Então, nós vamos ver a cabeça do rádio, vamos ver a região do capítulo, tá? Vamos ver a cartilagem revestindo a cartilagem revestindo o capítulo. Bem, agora deixa eu ver se o pessoal está escutando aí, não? Não, está tudo bem. Bem, então agora está beleza, né? Então vamos voltar aqui. Então a gente vai ter as referências ósseas, né, para poder fazer a identificação tanto de tendão quanto de nervo periférico, né? Então nós identificamos aqui o capítulo, a cartilagem que está revestindo, né, a própria articulação, né, a superfície articular, a cabeça do rádio. Aqui a gente pode identificar aqui já uma preguinha sinovial, que é comum da gente encontrar, que é essa imagem ecogênica, e aí a gente vai acompanhando a superfície óssea até a região mais lateral para encontrar o tendão comum dos extensores do antebraço, que ele naturalmente vai aparecer na tela, tá? Então, encontrando a estrutura óssea, as estruturas ósseas, vocês naturalmente já vão cair no tendão. Então, aqui eu vejo o músculo braquiorradial, tendão comum dos extensores do antebraço no plano longitudinal. Aí vira um pouquinho só o braço para cá. Tendão
O mesmo tendão visto no plano transversal, tá? Voltando aqui no plano longitudinal, aplica a sinovial, que a gente havia mostrado, né? E aqui parte do ligamento. Ó. Aqui eu já vejo, mesmo com transdutor de 13 MHz, se for um transdutor bom, a gente consegue ver o ligamento partindo da região do epicôndilo, circundando a cabeça do rádio, né? Para melhorar a visualização do ligamento, eu posso fazer uma manobra de flexão do antebraço com a flexão do punho, tá? Como a gente viu na parte da anatomia. A gente novamente vai procurar identificar a região da cabeça do rádio, né? E aqui nós já encontramos o ligamento, está com anisotropia, a gente procura tirar a anisotropia e vem até a região da crista supinadora, né? Levanta um pouquinho o braço e vem aqui até a região da crista supinadora, onde está a seta. Se vocês quiserem, dá para inclusive fazer um exame dinâmico, fazendo a rotação interna e externa, que na verdade corresponde à supinação e à pronação, tá? Ó, o ligamento está logo assim. Deixa eu congelar aqui e voltar para mostrar para vocês o ligamento. O ligamento passando aqui por cima, voltando novamente, tá? Para a gente ver com o transdutor, com esse transdutor de 13. Agora a gente vai mostrar com o transdutor de 18. Então vocês olhem a posição, flexão do antebraço, flexão do punho, tá? Para a gente ver com maior clareza o ligamento, né? E aqui novamente o ligamento colateral lateral lunar, né? Lembrando da aula, né? Deixa eu aumentar o ganho aqui. Ele vai melhorar na visualização. Visualização do ligamento, tá? Então aqui o ligamento chegando. Muito bom. Então agora vamos avaliar a parte do compartimento medial. Vamos ver se com esse transdutor a gente consegue continuar avaliando. Acho que até vai dar com o de 18. Então a gente estava vendo a parte lateral, né, onde nós vimos o ligamento colateral lateral, vimos o tendão comum dos extensores. Aí nós vamos fazendo a varredura já para a região medial, onde nós vamos encontrar o quê? A tróquea e o processo coronoide, tá? Tróquea e o processo coronoide. E aí nós vamos caminhando superior e medialmente para encontrar o tendão comum dos flexores, bem junto do epicôndilo, né? Tendão comum dos flexores no antebraço. Ele é mais curto do que o dos extensores. Nós fazemos uma ligeira flexão do antebraço para a gente identificar o tubérculo sublime e a banda anterior do ligamento. A banda anterior do ligamento que acompanha o trajeto do epicôndilo com o tubérculo sublime. A
fazer parte do ligamento. Levanta só um pouquinho. E aqui, vamos ver se aqui a gente vê melhor o ligamento todo. Tá? Pegando aqui essa parte, correspondendo ao ligamento, 1,6 milímetros. Tá? Então parece a estrutura muito grande. Fala, mas é tudo isso o ligamento? Mas hoje com o transdutor de 18, tudo parece grande. Tá? Mas quando você vai fazer a medida, é 1 milímetro, 1,5 milímetro, é bastante fino, né? Bastante pequena a estrutura que a gente está avaliando. Voltando agora para o transdutor de 13, a gente vai para o bíceps, que na verdade é a estrutura que a maioria das pessoas tem mais dificuldade em identificar, né? Então, o que nós vamos primeiro mostrar, né? É a estrutura vascular. Lembrem que é ela que vai ser o nosso guia, né? Durante a avaliação. Então, nós temos aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o ganho, só para vocês, aí vocês veem melhor. Aqui fica bem fácil da gente ver a artéria braquial, o nervo mediano para cá e o tendão do bíceps, tá? Bíceps braquial, bem fácil de ver aqui no transversal, na prévia. Aí o que nós fazemos? Máximo de supinação, tá? Máximo de supinação, nós vamos ir acompanhando o trajeto do tendão, ó, sem perder ele de vista. Tendão do bíceps, tendão do bíceps, tendão do bíceps, e aqui ele chega na tuberosidade do rádio. Tá? Então não tem dificuldade aqui. Olha quem está acompanhando o tendão? A artéria. Tá? Então encontrei o tendão do bíceps, vejo se não tem líquido em volta dele, e depois disso, ó, faço uma ligeira rotação. Tá? E aí eu consigo identificar o tendão do bíceps no plano longitudinal dele. Tá? Então, tendo o algoritmo na cabeça de como eu vou identificar o tendão, fica fácil da gente avaliar desde a sua origem. Tá? Que o importante é ver a origem do tendão, ver se está tudo bem, e depois a gente sobe para avaliar a parte mais fácil, que é a que está longe da articulação. E uma dica que é importante, sempre com o máximo de supinação. Se eu faço a avaliação do tendão com pronação, olha o que ocorre com o tendão. Ó. Ele fica obscurecido pela parte muscular. E aí eu vejo somente a artéria. Tá? Então, sempre com o máximo de supinação para poder identificar o tendão em toda a sua totalidade. Tá? Então, lembrando disso, fica fácil. Tá? Vamos ver agora a região posterior do cotovelo, onde nós vamos identificar o nervo ulnar, né? Então, vamos ver o túnel cubital. Para a sua identificação, no início vocês vão ter um pouco de dificuldade, né? Então, vamos virar um pouquinho aqui, Marco. Isso. Então, o que vocês devem identificar? As referências. Então, eu tenho aqui o epicôndilo medial e eu tenho o olecrano, tá? Então, eu vou identificar essas duas referências ósseas e vou colocar o transdutor alinhado com elas, tá? De tal forma que eu consiga identificar o nervo e essas duas estruturas ósseas. Então aqui fica fácil, né? Palpei e identifiquei aqui o epicôndilo medial, olecrano, nervo ulnar. Tá? Imagem hipoecóica. Aqui muitas vezes o nervo ulnar ele vai perder um pouquinho aquele aspecto característico de padrão fascicular, porque eu tenho pelo trajeto curvilíneo do nervo a anisotropia. Então vocês vão ver que a anisotropia ela atrapalha tanto o tendão quanto nervo. Tá? E aqui nós podemos ver nessa porção mais inferior que não tem mais o trajeto curvilíneo, que o nervo ele já apresenta o seu aspecto habitual. Tá? Deixa eu aumentar aqui aumentar um pouquinho, dar um zoom aí fica legal. A gente já consegue ver o nervo da forma que a gente está acostumado a encontrar, né?
que é o aspecto em caixinha de uva, né, ou favo de mel. Onde nós vemos os fascículos neurais e o perineu. No interior do túnel cubital, em virtude da anisotropia, eu tenho a perda desse aspecto. Tá? Mas é só vocês lembrarem que isso a gente só vê na região do túnel cubital. Fora dele, ele já volta a apresentar o aspecto habitual. E aí nós podemos, inclusive, fazer... Levanta um pouquinho mais. Isso. Podemos fazer a avaliação do nervo no plano longitudinal dele, né? Então, aqui no plano trans, levanta um pouquinho mais. Isso. E aqui o nervo no plano longitudinal, onde nós podemos fazer o acompanhamento dele e aí ver ele realmente com aspecto aos fascículos aqui neurais, né? O fascículo, perineuro, fascículo, perineuro, bem fácil de identificar. Por fim, nós vamos ver o tríceps braquial. Isso é bem fácil, né, de avaliar. Fazemos uma flexão do antebraço e colocamos o transdutor com bastante gel nessa topografia, que é comum da gente encontrar em tesófito, junto da inserção do tendão do tríceps, né? Então, com bastante gel, a gente avalia o tendão e a gente vê também a fossa do olecrano, que é o local onde a gente vai pesquisar derrame. No caso dele não existe, então a fossa ela é preenchida por tecido adiposo que se confunde inclusive com a cápsula articular. Então não dá para diferenciar o que é cápsula do que é tecido adiposo. E sempre nós devemos fazer a manobra dinâmica com flexão e extensão do antebraço. Tá? Que muitas vezes o líquido está localizado na região anterior e a gente acaba não conseguindo identificar se nós não fizermos a manobra de flexão e de extensão do antebraço. Tá? E para terminar, né, vamos ver o interósseo posterior. Vamos ver se a gente identifica com esse transdutor ou com o outro. Vamos virar um pouquinho para cá. Aqui na região do braço, nós vamos procurar primeiro caracterizar o nervo radial. Né? Então, nós vemos aqui na região proximal o nervo radial, a parte do tríceps e do braquial, e aí nós vamos descendo com o transdutor. Nessa topografia nós já temos o final do úmero, né, na região do capítulo. Então aqui já começa a bifurcação. Tá? Eu já estou vendo aqui interósseo posterior e estou vendo o nervo radial. Nessa região ele já está migrando para a região posterior. Tá? E aqui é músculo supinador. E aqui é a cabeça do rádio. Então no plano transversal eu já identifiquei o interósseo posterior. Eu rodo o transdutor no plano longitudinal e vou partir para a identificação do interósseo posterior no plano longitudinal dele. Tá? Vou girar um pouquinho aqui. E ali eu identifico o interósseo posterior, ó, com bastante clareza. Ó. Cabeça superficial do supinador, cabeça profunda do supinador. Vamos medir agora para ver quanto que tem esse interósseo posterior. Vamos dar um zoom, né? Para ver quanto que tem, só para vocês verem a resolução que a gente tem para medir o interósseo posterior. Ó, 0,4 milímetros, tá? Então, vocês veem que hoje em dia a gente os equipamentos estão acabando com o radiologista, né? Porque a gente tem que estudar mais e saber mais estruturas, né?